uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Taubaté, neste dia 15 de junho de 2023, ocasião em que comemoramos o Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Para que nós possamos, então, dar início aos nossos trabalhos, convidaremos para presidir esta cerimônia a excelentíssima senhora vereadora Elisa Representa Taubaté, que também será oradora oficial pelo Legislativo. Neste momento, comporão a mesa os oradores especialmente convidados, a começar pelo senhor Adib Mohamed Smid, convidado a palestrar em nome da comunidade muçulmana de Taubaté. Para que compõe a mesa, convidamos também o orador especialmente convidado para palestrar em nome da comunidade espírita, senhor Carlos Eduardo Rodrigues. Orador especialmente convidado representando a comunidade católica de Taubaté, convidamos para que compõe a mesa o padre Edgar Delben. Representando o movimento Seichonoye, nós convidamos para compor a mesa a senhora Jaqueline Campos Capelete Costa. Para que compõe a mesa, convidamos também a oradora especialmente convidada, representando a comunidade budista Soka Gakkai, a senhora Maria Aparecida Cardoso. Para que compõe a mesa, nós convidamos também o orador especialmente convidado, representando a comunidade evangélica do município de Taubaté, pastor Maurício Alexandre Rosário Queiroz. E representando a comunidade umbandista do município, nós convidamos para compor a mesa o senhor Reinaldo Galdino da Silva, o pai Galdino de Ogum. Aproveitamos aqui para agradecer em nome da Câmara Municipal de Taubaté a presença do senhor Carlos Alberto Grite de Jesus, ele que é presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Taubaté. Agradecemos aqui também a presença da assessora parlamentar Cíntia Alckmin, representando o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Macedo. E agradecemos também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2 a partir deste momento. Agradecemos ainda aos convidados, a todos os membros das confissões religiosas que estão aqui prestigiando os nossos trabalhos. E nós convidamos os membros da mesa para que possam se acomodar, para que nós então possamos dar início de fato aos trabalhos com os proclames iniciais nas palavras da excelentíssima senhora vereadora Elisa Representa Taubaté. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Esta é uma ocasião em que as diferentes confissões religiosas presentes expõem sua visão sobre temas relevantes que envolvam a sociedade, promovendo a pluralidade de ideias e convergindo rumo ao bem comum. Este ano, o tema abordado será diversidade e educação. Neste momento, nós convidaremos a todos para que possamos respeitosamente acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté.
Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, nove do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digam vem de louro dessa fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Queiram todos se acomodar, por gentileza. E em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui nesta tarde e agradecemos aqui também, especialmente, a presença do secretário-geral da 18ª Subseção da OAB do Estado de São Paulo, a OAB de Taubaté, o Dr. Matheus Henrique Perpétuo, que nos honra com sua presença nesta solenidade. E a partir deste momento, para que nós possamos então dar início de fato aos diálogos que serão proferidos aqui nesta solenidade, nós passamos então as falas dos oradores convidados, mas antes nós convidaremos a excelentíssima senhora vereadora Elisa, representa Taubaté, para, em nome do Legislativo taubatiano, fazer as suas considerações. Enquanto a vereadora Elisa se dirige aqui à tribuna, nós gostaríamos de registrar a presença do chefe de gabinete da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, Lucas Alves. Boa tarde a todas as pessoas presentes ou que nos assistem pela internet ou pela TV. Cumprimento as autoridades presentes e as lideranças religiosas que disponibilizaram deste tempo para ter um momento de partilha e diálogo com a gente. Gostaria de iniciar dizendo que para o Representa Taubaté é de um valor muito nobre a oportunidade de sermos os oradores dessa solenidade, que tem como tema educação e diversidade, que são pautas de extrema relevância para nosso mandato e que baseiam nossas ações e são visíveis em nossa identidade enquanto coletivo. Educação e diversidade fazem parte da essência e do DNA do nosso mandato. Somos muito e valorizamos nossas diferenças. Somos diversos nas cores, identidades, orientações, nas características físicas e psicológicas, em nossa digital. Somos plurais e únicos. Neste mandato, eu sou cristã, a Dalgisa é candomblessista e o Rafa é budista. E nossas diferenças são valiosas. Nossa diversidade nos permite aprender um com o outro. E nisto reside a beleza e a riqueza de se viver em família e em comunidade. Nossas diferenças nos ensinam a viver, a amar, a respeitar e contribuir uns com os outros. Por isso, nos aspectos relativos à educação, é urgente e necessária uma formação integral, focada no desenvolvimento pleno do ser humano, assim como o Papa Francisco evidenciou em seu Pacto Educativo Global. Abre aspas. Nunca como agora, houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações, em ordem a uma humanidade mais fraterna. Fecha aspas. Este é um pacto realizado em 2020 e que traz como meta os esforços para alcançar uma educação baseada nos seguintes princípios. Primeiro, concretizar a educação como um direito universal, assegurado a todas as pessoas em nossa nação, como base da verdadeira construção da paz, por meio de um engajamento sistemático e planejado. Segundo, mobilizar todas as forças de nossas comunidades, educadoras e educadores, famílias, instituições, organizações da sociedade civil e igrejas, para que se corresponsabilizem na educação das crianças, adolescentes e jovens, uma vez que, para se educar uma criança, é necessário uma aldeia inteira. Terceiro, valorizar e motivar educadores, famílias, escolas, universidades e todos os instrumentos sociais de educação formal, informal ou popular, para que assumam sua colaboração efetiva nesta aldeia que educa e se educa. Quarto, promover o encontro das diferenças, o diálogo entre culturas, religiões e gerações, tendo a coragem profética de colocar a pessoa no centro de todas as opções, de investir nesse esforço as melhores energias de cada instituição e de cada pessoa e de buscar, com todo empenho, a formação de pessoas que entendam a vida como um serviço, especialmente aos que mais precisam. Quinto, resgatar a aliança entre escolas, famílias e sociedade para fazer verdade o desenvolvimento integral da pessoa e a urgente defesa e proteção da nossa casa comum, em uma sempre mais necessária cidadania global.
Sexto, combater as tentativas de reduzir a educação a um produto, tão somente atendendo à lógica do mercado e do lucro. Sétimo, incentivar e promover iniciativas de economia solidária, nas quais todos sejam incluídos e contemplados e em que se zele pela casa comum. Oitavo, anunciar com força profética e embasamento científico a urgência de uma ecologia integral, que altere nosso estilo de vida, buscando a sobrevivência do planeta, a justiça socioambiental e o resgate da harmonia dos seres humanos com toda a criação. Esses são os compromissos trazidos por este pacto global, mas que podem ser resumidos em uma única frase de uma passagem bíblica, na qual, em Provérbios 31, 26, está escrito: fala com sabedoria e ensina com amor. Frase que foi lema da campanha da fraternidade do ano passado. Por isso, consideramos que o amor e o respeito à diversidade são urgentes para uma educação mais humana, inclusiva e plural. O respeito a todas as pessoas e às diferenças devem residir na base e na essência do aprendizado para que possamos viver em sociedade. Temos assistido tantas notícias de ódio e violência que invadem os muros da escola e têm sido causa de muitas tragédias, e isso precisa acabar. A educação é a resposta. Sobre religiões de matrizes africanas, em estudo publicado no 3º Congresso Nacional de Educação, intitulado Educação e Diversidade, o Candomblé na Escola, a autora Ana Varges Ferraz, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, descreve que o que ficou evidente é que, abre aspas, o que ficou evidente é que quase sempre o aluno percebe o que passa despercebido pelos professores e pela administração da escola, como preconceito, discriminação, a negação identitária dos alunos, o desconhecimento de sua pertença. Os alunos acreditam firmemente que a falta de abordagem de determinadas temáticas é que levam a esses fatos citados acima. Os profissionais da educação, professores, dentre outros profissionais da escola, desconhecem o que vários pesquisadores têm estudado e apresentado propostas de ações por parte da escola para educação para a diversidade e de estímulo à reparação de silêncios sobre a África e o povo negro na história do Brasil. Os atores pesquisados tendem a negar que há práticas racistas nas escolas e os xingamentos e apelidos de cunho racista são justificados, inclusive por professores, como brincadeiras. Todos tendem a se declarar contra o racismo, o preconceito, o que de alguma forma colabora para que não se discutam e não se proponham formas de identificar sutis manifestações de discriminações e tratamentos diferenciados a alunos brancos e negros, principalmente por professores, ou a reconhecer que os apelidos de teor racista, mesmo que aceitos pelos vitimizados, doem e causam sequelas identitárias. O comum é, de novo, referência de que na escola todos são tratados como iguais. Fecha aspas. Ela também cita que, abre aspas, esses dados da pesquisa reforçam a urgência de construção de uma educação para a diversidade cultural, étnica, racial e religiosa. Além disso, nos estimula a descobrir quais os elementos do racismo possivelmente as pessoas utilizam para construir suas concepções, no caso em questão sobre a religião de matriz africana. Ouviram falar sobre essas religiões e quase sempre de forma pejorativa, preconceituosa, embora a maioria acreditem ser toda essa intolerância reflexo da ignorância, do pouco conhecimento, do julgar pelo que ouvem falar e não pelo que realmente vivenciaram. Fecha aspas. E conclui que abre aspas, assim, um dos aspectos do primeiro pressuposto deste trabalho, o de que a escola é um espaço e tempo de afirmação de identidade. Certamente, isso exige um esforço muito grande de educadoras e educadores do nosso país.
com relação à mudança de mentalidade e práticas educativas. Neste mesmo sentido, procuramos trazer a visão do budismo a respeito da valorização à identidade. Faça agora a leitura de um texto publicado pela BSGI, Brasil Soka Gakkai Internacional, de um discurso do presidente Ikeda adaptado ao diálogo A Sabedoria do Sutra do Lótus, publicado em japonês em novembro de 1996. Abre aspas. O Sutra do Lótus é o maior registro da literatura sobre o budismo. Nele, encontramos a parábola dos 3 tipos de ervas medicinais e os 2 tipos de árvores, em que se destaca a diversidade dos seres vivos. Trata-se da única parábola entre as 7 parábolas do Sutra a abordar este tema. Ao mesmo tempo, destaca a natureza amplamente inclusiva da compaixão do Buda. A compaixão do Buda é totalmente imparcial. Ela não discrimina. O Buda vê todos como filhos e busca elevá-los ao mesmo estado de Buda que ele atingiu. Isso não quer dizer que não existam diferenças entre as pessoas, mas que o Buda não faz distinção entre elas. De fato, o Buda aprecia totalmente suas diferenças. Ele respeita a individualidade e deseja que sejam capazes de expressar sua singularidade de forma irrestrita. As diferenças entre elas não são a razão para favorecer algumas e odiar outras. O Buda ama, se alegra e aciona a individualidade. Essa é a compaixão e a sabedoria do Buda. É importante compreender que a pregação do Buda é pautada pelo reconhecimento da diversidade entre os seres humanos. O Sutra do Lótus elucida os meios pelos quais indivíduos reais com suas específicas circunstâncias, personalidades e capacidades podem atingir a iluminação e revela o caminho para se alcançar o estado de Buda sem jamais se desviar da realidade da vida de cada um. Prezar cada pessoa é a essência da filosofia centrada no ser humano, ou humanismo, do Sutra do Lótus. É o espírito do Buda. O objetivo fundamental do Sutra do Lótus é de capacitar todas as pessoas a manifestar a iluminação. Também se inicia com o ato de prezar cada uma, e só pode ser concretizado quando se aplica tal conduta a todos os aspectos da nossa vida e dos nossos esforços. É fácil falar de modo abstrato em amar ao próximo ou em amar a humanidade, mas pode ser um grande desafio ter amor ou compaixão por pessoas reais. Para encerrar, trago mais uma frase do presidente Ikeda que sintetiza as ideias que expressamos aqui. Abre aspas. As diferenças entre as pessoas não precisam ser barreiras que ferem, prejudicam e separam. Em vez disso, essas mesmas diferenças entre culturas e civilizações devem ser valorizadas como manifestações da riqueza da nossa criatividade compartilhada. São essas as nossas palavras e agora eu vou passar para o Tiago dar continuidade. Obrigada. Neste momento, nós passaremos a fala dos oradores especialmente convidados para discorrer sobre o tema desta solenidade. Cada orador convidado terá à sua disposição até 8 minutos para expressar a visão de sua religião sobre o tema diversidade e educação. E para que seja o primeiro a estrear a nossa tribuna aqui como orador convidado, nós convidamos então o representante da comunidade muçulmana de Taubaté, senhor Adib Mohamed Smidi. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Vereadora Elisa, aos componentes na mesa aí, a todos os presentes. Inicio como representante da Sociedade Beneficente Muçulmana de Taubaté, dizendo em nome de Deus
o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Criador dos céus e da terra e o que há entre eles. E que a paz esteja com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus até o dia do juízo final. Quero agradecer o convite que nós recebemos para explanar rapidamente o nosso ponto de vista sobre esse assunto tão importante, principalmente nos dias de hoje. Quero iniciar com 2 versículos do Alcorão Sagrado, que é o nosso livro de orientação. Deus louvado seja, diz num dos versículos, se dirigindo a toda a humanidade, dizendo: ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea, e vos dividimos em povos e tribos, para conhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado entre vós é o mais temente a Deus. Portanto, e sabendo que Deus é sapientíssimo, está bem inteirado. Esse versículo coloca aqui que Deus, louvado seja, Ele nos dividiu entre povos e tribos para que a gente se conheça, para que a gente caminhe junto. E a missão nossa nessa terra é construir essa terra, é desenvolver essa terra em todos os aspectos. Então está aqui dirigido a toda a humanidade, que nós fomos divididos em tribos e em povos, para que a gente faça dessa terra prosperar. Como vimos, isso é dirigido a toda a humanidade, e não apenas aos muçulmanos. A divisão entre tribos e povos, independente da cor, da raça, da crença, da etnia, nós somos filhos de Adão. E Adão foi feito de terra. E a criação de Deus é diversa, cores, etnias e crenças. Esse versículo é dirigido a toda a humanidade, não apenas aos muçulmanos, já que é compreendido que, em um mundo perfeito, os dois poderiam ser sinônimos. O muçulmano e o não muçulmano são pessoas, são sinônimos. Como foi formada a humanidade, descendente de um casal de progenitores. Seus tribos, raças e nacionalidades são rótulos convencionais, através dos quais podemos distinguir certas características diferentes. Mas perante Deus, todos são iguais. Um outro versículo também no Alcorão que diz: ó crentes, que nenhum povo zombe de outro povo, é possível que os zombados sejam melhores do que estão zombando. E nem mulheres zombar de outras mulheres, pode ser que as mulheres zombadas sejam melhores que as pessoas que estão zombando. Então isso caracteriza uma única coisa: perante Deus, todos somos iguais. Brancos, negros, etnias, isso são divisões geográficas. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os mensageiros, diz: em nada o branco é superior ao negro, em nada o negro é superior ao branco, em nada um árabe é superior a um egípcio, nem o egípcio é superior a um árabe, senão pela temência de Deus. Portanto, nós devemos saber que a preferência de Deus, a virtude de um homem, está na temência que ele tem para com Deus.
E o resto, nós somos seres mortais, seres humanos. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Não há glória em cor, não há glória em raça, não há glória em etnia, não há grandeza em absolutamente nada disso. A grandeza é do próprio ser humano com outro próprio ser humano. É a convivência, é a construção, é o amor, é a paz entre as pessoas. Essa é a mensagem do Islã, porque a palavra Islã, ela quer dizer paz. A palavra Islã quer dizer paz. E paz entre todas as pessoas, muçulmanas ou não muçulmanas. Porque, como eu já disse um pouquinho atrás, nós somos seres humanos, criados por um único Deus. Ele diversificou tudo. E nós temos muitos problemas hoje, de fato, quanto à cor, quanto à raça, quanto a... O que eu quero deixar bem claro quanto a essas coisas, de cor, de zombar sobre cor, de zombar sobre etnia, quero deixar bem claro, quem zomba alguém, ele deve fazer a seguinte pergunta antes de zombar: se eu estou zombando fulano, eu estou zombando a criatura ou estou zombando o Criador? Porque é Deus que fez ele desse jeito, nessa cor, nessa etnia, nesse idioma, nessa língua, nessas características. Devemos todos, juntos, lutarmos contra todo tipo de preconceito, de qualquer origem. Essa é uma das mensagens do Islã. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Nós somos todos iguais e nessa terra nós estamos de passagem. Devemos deixar bons legados, devemos deixar bons rastros, uma educação para os nossos filhos. Sabemos hoje a globalização, sabemos de tudo isso, da dificuldade de ensinar. Nós temos que ser perseverantes para deixar um bom legado para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e para a nossa comunidade. E esse legado chama-se amor ao próximo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhor Adib. Agora, para falar em nome da comunidade espírita, concedemos a palavra ao senhor Carlos Eduardo Rodrigues. E eu gostaria de aproveitar para registrar a presença da Cássia Silva, assessora parlamentar do vereador Neneca. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos, aos membros da mesa, às autoridades, aos demais presentes. Agradeço a oportunidade, sobretudo à USE Intermunicipal de Taubaté, que tenho aqui a honra de estar representando. Estamos aqui em um momento de diálogo entre religiões, cujo tema é diversidade e educação. Um encontro absolutamente importante neste momento em que vivemos de tanta intolerância, preconceitos, polarização. Não existe nenhuma religião que não traga na sua essência, o amor ao próximo, o respeito, a comunhão entre pessoas. E é claro que estarmos aqui entre diferentes religiões expõe diversidade, mas tanto as religiões quanto a educação, também em essência, nos ensinam que o importante não é aquilo que nos diferencia, mas sim aquilo que nos iguala, não aquilo que temos como diferenças, mas sim aquilo que temos como pontos de comunhão, de convergência, de igualdade. Trazemos todos, na perspectiva de qualquer religião, a mesma centelha sagrada, como criaturas de um mesmo Criador.
e na perspectiva de qualquer corrente educacional, somos cidadãos com o mesmo valor, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, inclusive em relação ao outro. Somos dotados de uma individualidade, mas importante é o plural. Importante é o convívio. Importante é a comunhão, a convivência fraterna, respeitosa, onde podemos enxergar nos olhos do outro, independente do nome que ele dá ao seu Deus, o mesmo DNA sagrado que nós trazemos. Certa vez, em uma entrevista, foi perguntado à Madre Teresa de Calcutá o que ela dizia a Deus durante as suas orações. E ela respondeu: eu não digo nada, eu somente escuto. E o repórter continua intrigado com aquela resposta e faz uma nova pergunta: o que é então que Deus diz à senhora durante a sua prece? E ela responde: Deus não me diz nada, Ele somente me escuta. E pode nos parecer estranho um diálogo onde ninguém diz nada e todo mundo se ouve, mas vejam que exemplo grandioso de humildade. Uma oração, claro, é um processo de conexão com o sagrado. Mas antes disso, é um diálogo. Em um diálogo, naturalmente, temos sempre muito a falar. Mas talvez mais importante do que falar é ouvir. Um diálogo pressupõe fala, mas sobretudo pressupõe escuta. E a Madre Teresa de Calcutá humildemente nos mostra que mesmo tendo muito a falar com Deus, ela estava ali disposta a ouvi-lo. Da mesma forma que Deus fazia para com ela. Ouvir em um diálogo é um exercício evangélico. É estar disposto a, mesmo tendo certezas e convicções, e mesmo estando disposto a defendê-las, deixar essas certezas um pouco de lado para poder ouvir as certezas e as convicções da outra pessoa. É um exercício evangélico, é um exercício de humildade, é um exercício cidadão de quem entende que a sua verdade não é mais importante que a verdade do outro. De quem enxerga que o outro também tem o direito de ter as próprias convicções. E que essas convicções e certezas podem e, sobretudo, devem coexistir respeitosamente, para além das diversidades, para além das divergências. Não existem diferenças, não existem preconceitos que sobrevivam ao diálogo. Sobretudo diante daquele diálogo que escuta, porque quando a gente escuta, a gente entende. Quando a gente entende, a gente aceita. E aceitando, a gente respeita. E à medida que o respeito é trabalhado em nós, a gente ama. O amor é construído. O respeito, antes de ser construído, é uma necessidade inegociável. O respeito não é opcional. A gente respeita e ponto. Independente da condição do outro, independente da forma como o outro nos trata, respeito não é moeda de troca. A gente não respeita apenas aquele que nos respeita também, porque cada um dá o que tem e o respeito precisa estar em cada um de nós. Isso na perspectiva da religião e, claro, na perspectiva da educação.
É claro que esse encontro é absolutamente importante, mas tomara que em um futuro próximo, encontros interreligiosos como esse, com data, local e hora marcada, não sejam mais necessários. Tomara que esses momentos não existam em breve, porque isso irá significar que o convívio, que o respeito e que esse exercício de falar, mas sobretudo de ouvir, será ou terá se tornado cotidiano. E tomara que ele se torne, inclusive, banal. Seja pelas mãos da religião, ou seja pelas mãos da educação. Como fiéis, independente do credo, como cidadãos, independente de aspirações ou valores pessoais, somos todos criaturas de um mesmo Criador, filhos de um mesmo Pai, e, portanto, formamos uma grande família universal. E como iguais, precisamos nos reconhecer e estarmos dispostos a sempre olhar no olho do outro e a ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo espaço. Muito obrigada, Carlos. E agora, para falar em nome da comunidade católica, concedemos a palavra ao Padre Edgar Delben, SJR. Ilustríssima e excelentíssima senhora vereadora, Elisa representa Taubaté neste ato presidindo a nossa solenidade comemorativa ao Dia Mundial do Diálogo Interreligioso. Ao saudar Vossa Excelência, por favor, sintam-se saudados todas as autoridades, os amigos de outros credos que vieram, todas as pessoas aqui presentes e aos amigos que nos acompanham, porque nos assistem. Agradeço em nome do senhor Bispo Diocesano, Dom Wilson Luiz Angotti Filho, a delicadeza deste convite para estar aqui entre irmãos. Participar desta solenidade no Dia Mundial do Diálogo Interreligioso muito nos dignifica. E a senhora, em especial, parabéns pela louvável iniciativa. Deus Pai Celestial, nos tempos arcanos, ao decidir criar uma natureza humana capaz de dialogar com Ele, pensou em nós. O ato amoroso criador do Pai Celestial foi uma decisão colegiada porque o Filho Eterno e o Espírito Santo participavam através da comunicação intratrinitária. Em Deus é assim, um só Deus em três pessoas divinas. O que impera na vida intratrinitária? O amor. Este dom maior, o Pai Celestial deu a cada um de nós para ser vivido de forma plena e indistinta. Ao sermos criados, foi-nos dado uma banda larga capaz de receber os dons que vêm de Deus e de enviar a Ele nossas melhores experiências existenciais. Esta banda larga se chama fé. Onde ela está instalada em nós? No nosso cérebro. Na forma mais específica, no nosso pré-frontal, onde está o nosso mais alto funcionamento psíquico. Ali Deus instalou o locus cerebral da capacidade religiosa. Ali está a conexão mais elevada para ter a experiência religiosa pela fé. Todos nós nascemos com esta dotação humana. Fazer o bom uso dela depende da decisão pelo exercício da liberdade. A natureza humana é a joia da criação de Deus. Ela tem o poder de expandir a maior qualidade recebida para ser multiplicada, que é a capacidade de amar, sem acepção de pessoas, credos, ideologias, condições sociais, formas alternativas, condições culturais e opções políticas.
Nossas realidades são impedimentos para cumprir o desígnio maior que é viver como irmãos, através do amor sem fim que nos foi ensinado pelo Filho amado do Pai, Jesus Cristo, o ressuscitado. A educação é o santuário do desenvolvimento humano, onde cada um pode expandir o melhor de si, viver a construção do vínculo de forma fraterna, adquirir competências acadêmicas através das assimilações dos conteúdos programáticos e aprender a ética e a moral da ótima convivência social. Pelos bancos escolares passamos todos nós. Por isso, cuidar de cada estudante, com o carinho técnico-pedagógico, permitirá deixar descendência compatível com o projeto amoroso criador do Pai Celestial, isto é, pessoas capazes de amar. Não há estudante ruim, há estudante mal cuidado. Quando a educação exerce o seu melhor na vida da comunidade escolar, o que se destaca em primeiro lugar é o respeito, sobretudo no que tange às opções de cada um. Aqui o destaque é para a vivência de cada um na sua experiência religiosa. O humano que se conecta com Deus sempre está no bom caminho. Pessoa que ama do jeito que Jesus amou, sempre realizará vida plena contagiante. Todos nós nascemos um dia pelo desígnio divino e todos nós já temos a bússola virada da bússola da vida, direcionada para o encontro definitivo no diálogo face a face com Deus. O que levaremos dessa existência temporal para a existência eterna? O bem que aqui fizermos, o amor que aqui plantarmos e os amigos que aqui cultivarmos. Diálogo interreligioso significa gente amando gente, gente cuidando de gente e gente cuidando do universo criado. Diversidade, somos todos nós. Ninguém é igual a ninguém. Respeito é tudo nesta vida. Fiquemos com a melhor parte desta vida, que é a capacidade de amar. Quem ama respeita a diversidade e dialoga interreligiosamente. Muitíssimo obrigado a todos. Que o bom Deus cuide de cada um de nós, especialmente dos mais pobres, os mais necessitados e os mais sofridos. Muito obrigada, Padre Edgar. Agora, para falar em nome do movimento Seichonoye, concedemos a palavra à senhora Jaqueline Campos Capelete Costa. Eu gostaria de aproveitar, desculpa, Jaqueline, a anunciar a presença. Obrigada, Márcio Carneiro, assessor parlamentar do vereador Boanerges. Bom, boa tarde a todos e a todas. Neste momento, eu saúdo e agradeço a presidente da mesa pelo convite, vereadora Elisa representa Taubaté, a todos os membros que compõem essa mesa. Também saúdo e agradeço a todos os presentes, os adeptos da Seichonoye, ao meu esposo Gerson, que se encontra aqui também, muito obrigado. Parabenizando, esta casa por ter instituído o Dia Municipal do Diálogo Interreligioso. Gostaria de falar sobre o surgimento da Seichonoye, primeiramente. A Seichonoye, ela surgiu em 1930 como um movimento de iluminação da humanidade, hoje também conhecido Movimento Internacional de Paz pela Fé, quando não só o Japão, onde começou, mas em todo o mundo a humanidade sofria ainda com os reflexos da Primeira Guerra Mundial e o desejo de encontrar um caminho de união entre os povos.
Esse movimento de iluminação da humanidade teve início com o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que através da coleção A Verdade da Vida, escrita por inspiração divina, como ele mesmo mencionava, trouxe sabedoria e amor que se espalharam pelo mundo. Essa doutrina chegou ao Brasil em 1934, por meio dos professores Miyoshi Matsuda e Daijiro Matsuda, dois irmãos que, mesmo sem dominarem o nosso idioma, através das suas próprias vivências, eles começaram a difundir o ensinamento entre os povos, a propagar a mensagem homem, filho de Deus, e de que esta verdade, homem, filho de Deus, nos conecta profundamente. Em Taubaté, a divulgação do movimento Seichonoye começou nos fins da década de 60, teve a inauguração da sua sede em 1973, ou seja, há 50 anos, e graças ao amor e dedicação do casal Cesário e Kimiko Noguchi, que eles não mediram esforços para que essa verdade, homem filho de Deus, pudesse ser propagada aqui na nossa região. E essa verdade, desde o seu surgimento em 1930, está há 93 anos, despertando consciências, levando paz e harmonia a diversos lares. Dentro do nosso ensinamento, a gente segue 3 pilares fundamentais. O primeiro, só existe Deus e aquilo que Ele criou. O segundo, o mundo é reflexo da mente. E o terceiro, todas as religiões emanam de um único Deus. Nossa doutrina, ela é essencialmente prática. Nós oramos e agradecemos aos nossos antepassados, às nossas raízes. Treinamos o riso, a gratidão, o perdão, o elogio e a força da palavra positiva que transforma as realidades. Incorporamos também a meditação Shinsokan na nossa rotina, com o fim de nos harmonizarmos, visualizando e contemplando o mundo perfeito de Deus. A propósito, desejamos exaltar essa iniciativa de reunir diferentes doutrinas religiosas num só evento e propor um diálogo de verdadeiros amigos, né? Os que me antecederam, a gente percebe assim, é tão gostoso de ouvi-los, porque a gente percebe que a essência é uma só, né? É o amor. É perfeito isso, né? Muito obrigada por esse espaço, né? Verdadeiros amigos que buscam o caminho de Deus, cada um com suas peculiaridades. É a concretização do nosso terceiro princípio fundamental. Todas as religiões emanam de um único Deus. Como o sagrado mestre Masaharu Taniguchi escreve neste livro, o que é Seichonoye, na página 22. Todas as religiões deste mundo estão fazendo o papel de luz que ilumina o coração dos homens, constituindo-se luzeiros da vida humana. Em nosso ensinamento, não há sectarismo religioso. Abordando o tema diversidade e educação à luz da Seichonoye, procuramos viver na prática essa verdade, homem, filho de Deus. Pois se nossa origem é divina e sagrada, o nosso olhar também deve ser. Deve transpor os 5 sentidos. Devemos transpor as sensações, ou seja, o mundo material. Quando a gente tem esse viver religioso, de ir além, né? De ver além dos 5 sentidos, acabam-se os ódios, acabam-se os conflitos, acabam-se as polarizações, dando lugar, respeito e o amor, que fazem brotar o equilíbrio nas diversas relações humanas. Equilíbrio, né? Uma palavra necessária, uma condição, na verdade, necessária para que possamos enfrentar os desafios apresentados nessa vida. Ou melhor, como nós aprendemos na Seichonoye, as lições de aprimoramento do nosso espírito, que aliadas às forças do amor e do respeito, fazem surgir na face da terra a manifestação do mundo de Deus, o mundo da imagem verdadeira,
onde não há diferenças, onde acolhemos a todos e todas na sua essência, como filhos e filhas de Deus, e nos vemos como um. Que possamos viver em equilíbrio, nos auxiliando e nos vivificando mutuamente, independentemente da cultura, crença e escolhas de cada um. Em relação à educação, acreditamos que todos possuem capacidade infinita e cabe a cada um de nós auxiliar o despertar desse potencial inerente a cada ser humano, sobretudo as crianças, juvenis e jovens. Nas palavras de sabedoria contidas aqui no livreto Shinsokan, que faz parte também da pedagogia da Seichonoye, existem nossas normas. Eu gostaria de citá-las aqui para vocês. A primeira, elogiar e confiar para despertar a potencialidade infinita que se aloja na criança. A segunda, filho revoltado ama os pais. Ele quer o amor dos pais. A terceira, a mãe sábia educa o filho com sorrisos. A tola implanta revolta com reclamações. O filho muda quando mudam os pais. Os pais educam pelo exemplo antes que pelo falar. Os sorrisos, as palavras de amor e o elogio melhoram a criança. A criança cresce na direção em que ela for elogiada. Bons filhos formam-se no lar alegre. Criança feliz estuda voluntariamente. O seu filho não é seu, ele é filho de Deus. Amar, louvar e confiante libertar. Que possamos nos libertar dos preconceitos, dos pré-julgamentos, tendo para todas as pessoas um olhar sagrado. Muito obrigada pela sua atenção, que estejamos juntos seguindo no caminho do progredir infinito, E neste momento eu gostaria aqui de agradecer também ao preletor Silvio Celso, a preletora Neuda Maria, que nos auxiliaram na construção desse texto, para que a gente pudesse, em apenas 8 minutos, apresentar a Seichonoye a todos os senhores e senhoras. Seichonoye, um modo feliz de viver, em harmonia com a natureza, porque nós acreditamos que Deus, natureza e os seres humanos são originariamente um. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Jaqueline. A gente fica aqui mesmo, eu estou aqui muito feliz de poder ouvir e participar, muito grata de poder participar dessa tarde também, ouvindo tanta coisa boa. Eu queria registrar também a presença do Flávio Santos, chefe de gabinete do vereador Paulo Miranda, obrigada. E queria chamar para falar em nome da comunidade budista, concedemos a palavra à senhora Maria Aparecida Cardoso. Foram 9 minutos. Eu dei mais um. Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Aparecida Cardoso. Sou professora aposentada da Rede Pública Estadual. Também sou membro afiliada à Soka Gakkai Internacional SGI há 47 anos. A Soka Gakkai é uma fortaleza de pessoas comuns. Foi construída por homens e mulheres que se dedicaram de corpo e alma à concretização da ampla propagação da dignidade da vida. Essa organização de pessoas do povo praticam e propagam os ensinamentos do Buda Nichiren Daishonin. O propósito do budismo é a transformação social em prol da felicidade das pessoas. E da paz mundial. Tal intento não é apenas a razão do budismo, é também a finalidade da existência humana. Quando uma pessoa adota seu propósito como missão de vida, ela se torna budista e exerce a sua humanidade. Portanto, é uma organização não governamental, filiada à Organização das Nações Unidas, a ONU. A SGI colabora com instituições da sociedade civil, com agências intergovernamentais nos campos da fé religiosa, desarmamento nuclear,
Educação e Direitos Humanos, e Desenvolvimento Sustentável e também na ajuda humanitária. No Brasil, a SGI é representada pela Associação Brasil Soca Gakkai, BSGI. Foi fundada em 1960 pelo Dr. Daisaku Ikeda, poeta e filósofo. Ele cita na sua proposta de paz de 2018, enviada à ONU, o seguinte: na visão budista, é por meio da conversa que incentivamos outra pessoa a manifestar seu poder inerente para mudar a realidade. O diálogo serve para resgatar a esperança e vencer o egoísmo no coração, tanto daqueles que nos apoiam como daqueles que são contra nós. É por meio do diálogo que cada pessoa é levada a acreditar em suas próprias possibilidades. A essência desse ensinamento são a respeito da dignidade da vida e a crença de que uma mudança fundamental em cada pessoa que transforma a sociedade. Isso nós chamamos de revolução humana. Todo esse trabalho é realizado por voluntários que associam à BSGI, e mesmo que não sejam membros, são simpatizantes, que compartilham dos seus ideais humanísticos. Além dos grupos horizontais que nós temos dentro da nossa organização, nós temos a divisão dos estudantes, jovens e adultos. E também temos as coordenadorias educacional e cultural. Como a coordenadoria educacional, nós temos a nossa missão: consolidar a educação humanística SOCA, visando o surgimento de incontáveis valores humanos que contribuam para a concretização de uma sociedade pacífica, justa, inclusiva. E dentro do nosso programa, nós temos alguns em polos, núcleos em algumas cidades, tá? Nossos programas eles são atuantes, tá? Ação Educativa SOCA atua em parceria com as escolas e instituições. Tem como objetivo a revitalização da educação como foco na educação para a criação de valores humanos e no desenvolvimento da cidadania global, que é uma proposta do presidente Ikeda. Academia Magia da Leitura. O objetivo macro desse programa é o encantamento nas habilidades da oralidade, leitura e escrita. São em 3 módulos. Alfabetização e suporte, o EJA, possibilita aos jovens e adultos ler e escrever de forma que possam exercer plenamente a sua cidadania e elevar a sua autoestima. Também temos a equipe do POP, que é o Programa de Orientação para Pais e Estudantes, com a equipe de psicólogos, psicopedagogos e professores, que orientam sobre as questões relacionadas ao aprendizado da criança e do adolescente. Também temos o Núcleo de Pesquisa e Aplicação da Educação SOCA, equipe de pesquisadores e professores que aliam seu conhecimento acadêmico à prática, aos princípios e valores da educação SOCA. Temos a educação socioambiental, conscientizar sobre valores humanos para as ações num futuro sustentável, educando e protegendo o meio socioambiental. Atua junto, contribuindo para os esforços globais no ODS e Carta da Terra. E temos Oficinarte, com ênfase na arte de educação, que atua junto com o programa da SEDUC. Como nós trabalhamos a diversidade dentro dos programas na educação? Então, vamos lá. Nossos ensinamentos são baseados no Sutra de Lótus. Ele traz a mensagem de esperança
É uma escritura que nos ensina a dignidade da vida de cada pessoa e busca conduzir a todos à iluminação, demonstrando o máximo de respeito, diversidade, acolhendo e valorizando as diferenças em vez de criticá-las ou discriminá-las. No nosso cotidiano, com base nos ensinamentos budistas, desenvolvemos a harmonia na diversidade, ou seja, o respeito à individualidade. Nós temos um princípio que exemplifica esse ponto: a cerejeira, a ameixeira, o pessegueiro e o damasqueiro. Por meio de uma analogia com fatos da própria natureza, indica o respeito e a valorização das características próprias de cada pessoa, compreendendo e percebendo que cada um possui o brilho da individualidade. Diferença entre pessoas são fato. Elas são o que torna cada pessoa única em nosso mundo, um lugar com tanta riqueza de diversidade, que lembra um jardim onde muitas espécies de flores vicejam profusamente. Por essa razão, devemos não apenas reconhecer que as pessoas são diferentes, mas também respeitar e aprender uns com os outros. Portanto, independentemente de que seja a sua crença, sempre devemos respeitar primeiro os outros como seres humanos. Essas árvores suportam o rigoroso frio do inverno, quando a primavera se aproxima, cada qual a seu próprio tempo e enche de flores de beleza singular. Essa é uma metáfora para ilustrar a diversidade dos seres humanos, que expressa a missão ímpar, as qualidades peculiares de cada um. O mundo que sustenta o vicejar da diversidade é aberto para as pessoas, todas sem exceção, podem igualmente tornar-se parte nessa caminhada e trilhar grandiosa a estrada da revolução humana, e tirando o máximo de proveito de suas características individuais para aflorar o seu potencial. Nesse contexto, a filosofia de revelação humana, como propõe cada um, se empenhe para efetuar esse tipo de transformação interior fundamental. Certamente propiciará a elaboração da condição de vida da humanidade. Cabe a nós propagar pelo mundo e transformar a vida das pessoas no âmbito mais fundamental, que vai se abrindo o caminho para eliminar a tragédia do ódio, o conflito, e também poderá transformar a doença crônica da humanidade, por esse ciclo de ódio. Aí se encontra o profundo significado dos nossos esforços, somado aos nossos amigos da SGI do mundo, de compartilhar e propagar os seus ideais e os princípios humanísticos do budismo, deixado pelos nossos 3 presidentes da Soka Gakkai, professor Makiguchi, Josei Toda, Daisoke Ikeda. A nossa eterna gratidão e para vocês o meu muito obrigado pela oportunidade. Som. Muito obrigada, Maria Aparecida. Gostaria de registrar a presença da vereadora Vivi da Rádio. Obrigada pela presença. Para falar em nome da comunidade evangélica, concedemos a palavra ao pastor e professor Maurício Alexandre Rosário Queiroz. Boa tarde a todos, ilustres vereadoras, ilustres amigos de mesa, a todos os demais presentes. Eu expresso aqui a grande honra, a alegria que eu sinto, de poder estar representando a comunidade evangélica nesse diálogo interreligioso, que é uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. É um exercício, eu creio muito nisso, que através do diálogo nós construímos, nós transpomos pontes de separação.
É claro que a confissão, o credo, a crença que cada um carrega é única, mas isso não deve nos separar. E quando a gente vai dialogar sobre um tema tão importante, que é a educação e a diversidade, eu entendo que todos nós estamos focados, caminhando, empenhando esforços para o bem comum, né? Além de pastor, eu sou pai, meus filhos, eu costumo dizer que não é uma escadinha. Minha esposa está aqui presente, nós temos uma escadona, uma de 20 na faculdade, um de 14 no ensino fundamental 2 e um de 5 na escola infantil, inclusive uma das unidades aqui do município de Taubaté, na qual eu dou aula como professor de educação física, sou professor também do estado, trabalho com ensino médio. Então, como pastor, como pai e como professor, eu tenho vivenciado a educação em diversos âmbitos e, apesar de estar representando aqui a comunidade evangélica, que, diga-se de passagem, a comunidade evangélica por si só é uma grande diversidade, né, de opiniões, de interpretações da Bíblia, mas que existe um esforço de dentro para fora para manter essa coesão e essa unidade. E quando me foi passado, então, o convite para estar representando pelo Conselho de Pastores, creio que isso aconteceu com todos. Nós dirigimos ali algum tempo para pensar, para buscar e para efetivamente trazer algo para compartilhar. E eu, além da educação física, eu estou me graduando agora em História e não tem como não revisitar algumas páginas da história. Em um ano antes de eu nascer, no ano de 1974, na cidade de Lausanne, na Suíça, mais de 150 nações estavam representadas num congresso que ficou conhecido como Congresso de Lausanne. E esse congresso resultou uma ata que é conhecido e pode ser acessado facilmente na internet como Pacto de Lausanne. E eu separei para fazer uma leitura breve sobre o 5º capítulo que ficou registrado nessa ata. E eu acho que, como comunidade evangélica, como corpo de Cristo, se eu vou dialogar e falar de algo e trazer algo à tona, para fora, eu preciso também olhar para dentro. A gente precisa de um olhar de humildade para participar de um tempo como esse e que não seja só um momento teórico, ou um momento solene, um momento, como já foi dito aqui, que não fique só aqui, né? Que não seja por uma iniciativa do poder público, de que essas reuniões possam acontecer de maneira muito mais informal, já que a educação como processo corrente e contínuo, ela acontece na esfera formal, informal, não formal, e que isso possa permear, né, a nossa prática. Então diz assim, a responsabilidade social cristã. Afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo, idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nós nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos
são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, do nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem de salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Essa leitura, como eu disse, é de um texto escrito em 1974, e a mim parece que em algumas coisas a comunidade que eu represento avançou. Em outras ela tenta avançar, em algumas reconheço que permanece estagnada. Eu tenho uma experiência pessoal, uma frase que me impactou muito, em São Paulo, no pátio do colégio, visitando a réplica da igreja e do colégio que havia ali, tem uma frase escrita do lado de dentro que diz assim: aqui se entra para amar a Deus e se sai para amar os irmãos. Então, essa igreja contemplativa da adoração no templo faz parte do que é ser evangélico. Mas não devemos nós esquecermos que somos chamados a ser corpo de Cristo e participar efetivamente, principalmente, do acolhimento e do respeito, que eu creio que são palavras que acompanham o tema que a gente está dizendo. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por tudo que eu já aprendi aqui hoje. Muito obrigada, pastor Maurício. Para falar em nome da comunidade umbandista, concedemos a palavra ao senhor Reinaldo Galdino da Silva, o pai Galdino de Ogum. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação, vereadora, estar nessa tribuna hoje falando sobre religião, né? A nossa religião ainda é muito nova, né? Ela tem 114 anos. Mas, infelizmente, a gente tem que ter falado dos preconceitos, né? Eu sempre costumo falar a minha fala, porque às vezes as pessoas pensam, já vai criticar ou já vai falar, ou não vai contribuir. Não, muito pelo contrário. A Umbanda contribui muito, é uma religião de manifestações, aonde a gente atende muitas pessoas durante a semana para um convívio melhor. Trabalhamos sobre o poder da natureza, e assim fazemos todas as semanas as pessoas que nos procuram, e até mesmo evangélicos, católicos, budistas. Tem muitos amigos em outras religiões que nos procuram para que a gente possa ajudar num caminho melhor, que só chega a um lugar. Isso que todo mundo aqui falou, todos os líderes religiosos, a gente tem que ter um pouquinho, né, de cuidado para falar sobre religião, porque, como o padre falou, né, ela fica aí no nosso frontal e ela pode nos abalar, às vezes, quando a gente leva uma pancada e não sabe para onde é o caminho que a gente rege. Mas assim começa a minha fala, eu queria parabenizar esse encontro, onde todos nós somos filhos de Deus. Isso é muito real, que todas as religiões, nós tentamos fazer um curso diferente, mas a gente chega no pé do Pai e não tem outro jeito, né? E a minha religião, muitas vezes, ela é muito mal compreendida mesmo, né? Uma religião de matriz africana, que muitas vezes as pessoas não conhecem e muitas vezes criticam por não conhecer, por ser muito nova. Mas hoje não. A gente já está melhorando muito e está levando o nome da Umbanda, principalmente aqui em Taubaté, porque eu sou o presidente da Associação de Templos de Umbanda e Candomblé desta cidade, e também atualmente eu estou à frente da Biblioteca de Zumbi dos Palmares, né, onde tratamos tudo aquilo
que fala sobre nossos negros, né, que chegaram escravizados aqui, e a nossa religião é de matriz africana, né? Seria até uma covardia se eu não chegasse aqui e não falasse sobre os nossos preconceitos que a gente sofre todos os dias. Se não tivesse esse diálogo religioso, é porque não teria problema, né? Mas se tem um diálogo, é porque temos problemas. É porque alguém sai fora do contexto de aceitar o caminho do outro. Isso não podemos negar. Então, a nossa religião hoje, a gente sim clama e pede muita ajuda a esses diálogos para que nós possamos professar a nossa fé de uma forma tranquila, que muitas vezes dentro das leis a gente sofre muito preconceito. E o preconceito não é da religião, a gente sabe disso. O preconceito é do homem. Todas as religiões são boas, são maravilhosas. Cada um deu seu depoimento e cada um falou da sua crença de uma forma sadia, de uma forma tranquila. Mas nós sabemos que quem estraga uma religião é o homem. Então, eu venho aqui também falar sobre a Umbanda, que trabalhamos sobre a ordem também de Cristo. Somos cristãos e nós queremos que todos vocês entendam a nossa religião por ser de descendência africana. E nós temos muitas dificuldades ainda, e principalmente em leis, né? Que hoje tramita aí uma lei 11.635 nas escolas, nós estamos falando, né, dos estudos, que ainda muitos diretores, até mesmo diretoria, não entendem muito bem que isso tem que ser passado e ser uma lei, para que as crianças saibam a verdadeira história dos meus ancestrais, daquele que a gente professa todos os dias dentro da nossa casa, levando o amor e a caridade a todos. Não cobramos por nenhum trabalho, muito pelo contrário, fazemos a caridade nua, plena e crua. E muitas vezes somos mal deturpados porque as pessoas não conhecem. Mas eu acho ótimo esse diálogo interreligioso, porque a gente conhece a crença do outro e muitas vezes não sabe o que acontece, principalmente nos nossos centros de Umbanda, até mesmo terreiro dos candomblés, porque a gente só vai ali para fazer o bem às pessoas, não para fazer o mal. E o meu mentor, ele sempre fala, não tenha problema do seu preconceito ou de você ser taxado, muitas vezes pejorativos com algumas palavras, porque o que não mata fortalece. Eu sempre levo a paz a todos. Eu sempre busco trazer a verdade às pessoas que precisam dentro da nossa casa. Pai João de Angola é um preto velho que sempre me ensina a amar e respeitar a todas as religiões e até mesmo aqueles que não acreditam no seu ser supremo. Faça dela uma diferença na sua vida. Então, eu acho que esse momento é o momento, sim, da gente dialogar, falar e buscar tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui. É muito difícil até convidar um terreiro de candomblé ou um terreiro de Umbanda para poder estar no meio das religiões, para se tratar principalmente desse preconceito, né? Então eu fico muito honrado, em nome de toda a minha comunidade, em nome de todas as pessoas que estão aqui presentes hoje, que é o momento que eu acho que a gente está saindo na rua. É um momento, vereadora, que a senhora está sendo muito feliz, porque as falas foram muito maravilhosas. Aqui eu tenho vários amigos aqui, que indiferente as vertentes que nós possamos estar, a gente tem um bem comum, é levar o alívio mental e levar o alívio à nossa comunidade, para aqueles que mais precisam, que é encontrar a sua fé. Já pensou se fosse somente uma religião, como seria? Talvez alguém apoderasse dela e a gente tinha que ficar à mercê das pessoas que às vezes não quer fazer realmente o que Deus quis. Então essa comunidade hoje, eu já tenho vocês como amigos, grandes mentores,
E essas falas maravilhosas levam a minha comunidade também para que nós possamos ser sempre justo com as pessoas. Muitas vezes nós não somos justos. Eles estão aqui falando e clamando pela união da diversidade. Mas às vezes tem pessoas que não querem essa união. Mas, muito obrigado, vereadora. Vamos ser sempre firmes e levarei todos os recados que deixaram aqui e todas as vertentes que levaram a Deus e levaram ao seu Supremo, seja ele aquilo que você acredita, mas com respeito e com amor à tua religião e ao teu próximo. Eu fico feliz, eu encerro a minha fala dizendo: amai o seu irmão, sim. Ame sempre e acredite na religião dele. Respeite, porque o respeito sempre foi dado para aquele Supremo que nos deixou os grandes legados, que mesmo sendo humilhado, ele ainda hoje é exaltado. E que assim seja, e a paz de Cristo esteja com todos vocês, e que nós possamos cada dia mais melhorar essas vertentes para que a gente não possa cometer nenhum erro a ninguém. Terminando a minha fala, eu quero desejar aí muito obrigado ao advogado Matheus da OAB, que é meu filho de santo, ao professor Denilson, que nos dá uma ajuda muito grande lá no nosso terreiro, falando da nossa negritude, ao pai Alexandre, que me acompanha sempre, e Vivi, grande amiga. Obrigado por você estar presente, viu? Representou os vereadores, a não ser a nossa presidente ali hoje, viu? Parabéns, que assim seja e que todos fiquem em paz, e meu saravá a todos vocês. Muito obrigada, pai Galdino. E muita alegria mesmo a gente poder escutar, conhecer, né? O professor falou de conhecer, a gente aprendeu muito hoje mesmo, que esses diálogos sejam cada vez maiores, que a gente escute e respeite o outro. Essa casa é uma casa democrática, nós temos aqui muitas pessoas, cada uma com uma cultura, com uma ideia, com suas multiplicidades, né? Mas a gente está também sempre buscando o bem comum, e essa conversa de hoje só ampliou a vontade de continuar fazendo o bem para o coletivo, o bem para todos, né? Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós registramos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes dessa mesa que tanto abrilhantaram com as suas falas e que tanto engrandeceram os nossos corações hoje, aos oradores convidados e membros das comunidades religiosas que muito nos honraram com sua presença, com suas presenças, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e internautas que acompanham ao vivo esta solenidade, à senhora vereadora presente, vereadora Vivi da Rádio, todos que estão aqui na nossa galeria também, que vieram presentemente participar, e a todos, enfim, muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano, declaramos encerrada esta solenidade.